Olá, paz e bem. Cá estamos mais uma vez para poder meditar juntos nos caminhos do Evangelho. E hoje é o sábado que precede o domingo de Páscoa, é o sábado santo. No dia de hoje, no sábado, a gente escuta sempre o relato do túmulo vazio e do encontro com o ressuscitado segundo o Evangelho daquele ano. Por isso hoje nós vamos ouvir Mateus à noite. Mas amanhã, no domingo de Páscoa, a gente sempre escuta o mesmo texto, que é um texto do Evangelho de João. E é esse texto de João que nós vamos ler juntos, já que a nossa proposta é meditar sempre o Evangelho do domingo. O texto que nós vamos ler é do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Já estamos caminhando para o final do Evangelho. É bom que a gente saiba que o capítulo 21 originalmente parece que não estava aqui. Ele veio depois. Então esse capítulo 20, os encontros do ressuscitado que o capítulo 20 traz, já são os encontros finais do Evangelho de João. Nós vamos ouvir um hoje, que é esse encontro que nós vamos ler, e na semana que vem, no segundo domingo da Páscoa, também é sempre o mesmo texto, é o segundo encontro, que é o encontro do ressuscitado com Tomé, mas isso é semana que vem. Então, hoje, João 20, 1 a 9. É importante que a gente perceba que o relato do encontro com o ressuscitado ele tem algumas características comuns nos quatro evangelhos, ou melhor, nos três, porque Marcos não tem encontro com o ressuscitado. As mulheres se deparam com um túmulo vazio, se encontram com um jovem vestido de branco, mas elas não se encontram com o ressuscitado. E a ordem que é dada a elas é que elas retornem a Galiléia junto com os discípulos e lá elas o encontrarão. As mulheres saem correndo com medo e assim acaba o Evangelho, para que o leitor se surpreenda e também se disponha a voltar para Galiléia e reencontrar lá o seu Senhor. Agora, Lucas, Mateus e João têm relatos de encontros com o ressuscitado que têm características muito semelhantes. É também interessante perceber que não existe em nenhum evangelho um relato da ressurreição. Não existe. Diferente do relato da paixão, por exemplo, que é um relato longo, pormenorizado, cheio de detalhes, a ressurreição ela é tratada no texto com um completo silêncio. O que o texto diz apenas é que ao amanhecer daquele dia que era o terceiro, aquele dia que era o primeiro dia da semana, ao amanhecer daquele dia alguma coisa diferente já aconteceu. Mas o que aconteceu e com os detalhes do que aconteceu, isso o Evangelho tem a reverência de não dizer. Talvez por um excesso de zelo, mas talvez por outra razão. Talvez porque a ressurreição não seja um evento como a morte, desses que a gente pode ver assim com os olhos e poder descrever com todos os detalhes, etc. Talvez a ressurreição seja um outro tipo de realidade, seja um outro tipo de compreensão que exige de nós não ver e relatar com esses olhos, mas uma visão muito especial e olhos muito sensíveis de dentro, capaz de ver essa novidade do ressuscitado que em nós já mostra toda a sua força. Talvez por isso. E talvez que nos amanheceres de nossas esperanças, cada vez que nós vamos aos poucos de novo reencontrando o caminho de nossa vida, cada vez que depois de uma travessia e de uma perdidura, nós de novo chegamos a um ponto de chegada, a um ponto de segurança, a um ponto de esperança, para dali seguir a vida, talvez seja esse o lugar, o amanhecer da madrugada, os primeiros raios do sol que raia dentro de nós, esse seja o lugar onde nós encontramos o ressuscitado. Não com esses olhos, mas com olhos de dentro, com os olhos do coração e da alma. Talvez por isso os evangelhos lancem sob o silêncio dessa madrugada o mistério da ressurreição. Pois bem, João 20, 1 a 9, o texto diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Que seja o primeiro dia da semana, os evangelhos todos concordam. Se Jesus foi crucificado naquela que era uma sexta-feira, o entardecer da sexta-feira já era o início do sábado, o final do sábado já era o início do domingo, do primeiro dia da semana, e essa madrugada, esse amanhecer, já é realmente o amanhecer do terceiro dia depois da morte, ou do primeiro dia da semana. Agora, é interessante que seja o primeiro dia da semana, porque afinal, quando diz o primeiro dia, nós já nos lembramos rapidamente do Gênesis.
quando diz que Deus criou o mundo também em dias. E no primeiro dia daquela semana inaugural da história de tudo que existe, Deus criou a luz e disse que a luz se faça, e a luz se fez. E Deus separou a luz das trevas e chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então, ao dizer que era o primeiro dia da semana, parece que o evangelista quer nos fazer pensar que é como se a história do mundo, a história da criação começasse de novo. É como se Deus recomeçasse a sua criação, uma criação nova, uma criação que começa agora com a ressurreição de Jesus. Ele é a luz do primeiro dia. E se for assim é bonito, porque nós também vivemos sempre à procura desse primeiro dia. E não interessa quando nós o encontramos. Nós estaremos vagando na escuridão até o dia que nós o encontramos de novo. E esse dia, não interessa que dia seja, será sempre o primeiro dia. O primeiro dia de uma vida nova, o primeiro dia de uma esperança nova, o primeiro dia de um medo vencido, o primeiro dia de um caminho reencontrado, o primeiro dia de passos fortalecidos, o primeiro dia. É preciso ter a coragem de recomeçar de vez em quando. É preciso ter a coragem de deixar para trás o que é velho, porque às vezes aquilo que vai passando e aquilo que nos acontece e aquilo que nós vivemos pode ir se tornando um peso grande demais. O que o Evangelho quer dizer quando diz que é um primeiro dia, quer dizer que a história velha passou e que nós temos que ter a coragem de deixar para trás algumas coisas. Temos que ter coragem de fechar atrás de nós algumas portas para que outras portas novas possam se abrir. No fundo, o primeiro dia quer nos convidar a um profundo sentido e sentimento e disponibilidade à novidade do Evangelho de Jesus. E é isso que todo mundo que se encontra com ele tem que fazer. É deixar para trás, inclusive o horror da morte, inclusive a tragédia da cruz, para ser capaz de ver um outro tipo de realidade, que não é mais aquela do crucificado de Nazaré, mas é de uma nova presença de Jesus, de um novo jeito de estar conosco. Quem estiver com os olhos ainda na noite, ou no entardecer, ou nas trevas daquela tétrica sexta-feira, terá muita dificuldade de ver aquilo que é novo e de crer naquilo que é novo. A gente só encontra aquilo que procura. A gente só acha aquilo que busca. Por isso nós devíamos buscar sempre coisas grandes e devíamos cuidar de manter acesa a luz da nossa busca, da nossa esperança e do nosso desejo de encontrar, porque só será possível encontrar o Cristo vivo se nós o procuramos vivo. Será impossível encontrá-lo vivo se nós trazemos ainda nos olhos, como que vendados, a dor da morte e a treva da morte. Bom, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Em João ela vai sozinha, diferente dos outros evangelhos em que ela vai com outras mulheres, porque existe lá uma necessidade que é de ungir o corpo de Jesus, que foi enterrado tão às pressas que não deu tempo de ungir. Em João essa necessidade não existe, porque Jesus foi ungido, aliás, abundantemente ungido antes de ser sepultado. Lembra que na sexta-feira nós ouvimos que vinha de lá Nicodemos com 30 quilos de perfume para ungir o corpo de Jesus. Dá para ungir muitos cadáveres com 30 quilos de perfume, né? Então não é essa a questão. O que leva Madalena ao túmulo, Maria Madalena ao túmulo nessa manhã, não é a necessidade de ungir o corpo de Jesus. O que faz essa mulher se levantar tão cedo para ir a um túmulo velar um morto? Talvez o volume e a grandeza do amor que ela tinha por ele. A gente, quando ama, levanta cedo. A gente, quando ama, se dispõe. A gente, quando ama, parte ao encontro. A gente, quando ama, quer estar próximo. O que essa mulher vai ter que fazer é perceber que, por mais que ela ame e sinta saudade daquele que foi crucificado de Nazaré, esse não vai estar à sua disposição. Nós vamos ver depois, nós não vamos ver porque não é o texto de domingo, mas a continuação desse texto aqui, a partir do versículo 10, é o encontro dela com o ressuscitado. E ali ela vai ter que fazer esse caminho de deixar de ser aquela que vai a um túmulo de madrugada para chorar o seu amado, para poder descobrir que o seu amado não cabe em nenhum túmulo, que aquele que ela ama jamais caberá na frieza de um túmulo ou de um cadáver. Isso vale para a gente também.
Quem já, por acaso, alguma vez na vida perdeu alguém que amava muito, talvez tenha feito isso que Maria Madalena fez num primeiro momento, de revisitar a memória daquilo que se foi, de guardar como que, quase como relíquias, as coisas daquela pessoa amada, e suas roupas, e seus objetos, manter o seu quarto como estava, e ou então ir ao túmulo chorar a sua ausência. Isso faz parte, mas faz parte de um momento. Isso não pode ser sempre assim, porque chega uma hora em que até o luto tem que amadurecer, e a gente vai se dando conta de que para quem amou um dia de verdade, viver de saudade é muito pouco. Para quem já teve um dia nos braços alguém para amar, ter nas mãos apenas os seus pertences é se alimentar de migalhas. É como alguém que segue em frente, mas com os olhos no passado. É alguém que dirige para frente, mas com os olhos no retrovisor. Não é possível viver assim. Morre-se disso, se a gente não tiver a coragem de deixar para trás para poder descobrir alguma coisa diferente. Então chega uma hora que a gente se dá conta de que os túmulos estão todos vazios, porque uma pessoa jamais caberá num túmulo. Uma pessoa tem alegria, tem grandeza, tem brilho no olhar, tem luminosidade no sorriso. Uma pessoa tem abraços, tem beijos, tem dança, tem canto, tem alegria, tem esperteza, tem tudo isso que um cadáver não tem. Um cadáver não é mais aquela pessoa que a gente ama. O cadáver é no máximo um sinal, um sacramento, se quiser, daquilo que a pessoa foi um dia. Mas aquilo que ela é de verdade, isso jamais caberá na morte. Isso caberá apenas na vida. É por isso que a gente se lembra sempre das pessoas que a gente ama, e essa lembrança ainda nos faz chorar, porque a gente ainda se lembra com alegria, e quanto mais a saudade aperta, mais linda é a lembrança, porque no fundo a gente traz vivo em nós o brilho daquele olhar, a gente traz vivo em nós a grandeza daquele sorriso, a força daquele abraço, a ternura daquele beijo. Nada disso pertence ao cadáver, nada disso é morto, isso é vivo, e só cabe no coração de quem está vivo. Isso Maria Madalena vai ter que descobrir. Ela não pode mais tomar nas mãos aquele que ela amava, aquele que ela amou um dia, mas o que ela vai poder fazer é se encontrar com ele de um outro jeito. Só que isso é o fim do caminho, estamos no começo. Então Maria foi bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e se é o primeiro dia, e se a luz é ele, a luz desse primeiro dia, é claro que está escuro, porque ela ainda procura pelo cadáver. Quando ela fizer a passagem da procura do cadáver para o encontro com Jesus vivo, aí amanhece nela esse primeiro dia. E ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. João tinha tido o capricho de nos dizer que foi rolada uma pedra para frente, para o buraco, para a porta do túmulo, e essa pedra havia sido retirada. Quando um verbo aparece assim na voz passiva, foi retirada, ora por quem? E não diz quem tirou. É bom, quase sempre o agente que praticou essa ação é Deus. Então foi ele que retirou a pedra, mas quando a gente se dá conta, a pedra já foi retirada. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, uma nota importante, aquele a quem Jesus amava é uma personagem que aparece no capítulo 13 de João, e não antes. Antes nós temos outras figuras que acompanham Jesus, outras testemunhas dele, se quisermos. No começo é João Batista que dá testemunho, no meio do Evangelho aparece Lázaro, e o caminho daquele que acompanha Jesus e que dá testemunho dele é o mesmo caminho do Mestre. Não é à toa que mataram João Batista, não é à toa que no final do capítulo 11 decidem matar também Lázaro. Então um dá lugar ao outro, João Batista dá lugar a Lázaro, Lázaro dá lugar ao discípulo a quem Jesus amava. E essa personagem que não tem nome, porque no fundo o convite é que esse discípulo seja você, seja eu. É para que você coloque o seu nome aqui. E ele é a testemunha mais perfeita de Jesus, tanto que o acompanha até a sua hora, até a hora derradeira de sua morte. E é ele que no Evangelho de João está junto com a mãe de Jesus e ali escuta de Jesus o mandado de guardar a mãe dele com aquilo que era seu, de guardá-la consigo. Então é essa personagem emblemática, essa personagem performática que nos convida a sermos como ele,
a sermos nós, a ser a comunidade, a ser a igreja. E por isso ele é aquele a quem Jesus amava, porque no Evangelho de João o mérito não será de Pedro, por exemplo, será do discípulo a quem Jesus amava. Entre ser o discípulo amado e ser o chefe da igreja, no Evangelho de João, ser o amado tem precedência, porque no Evangelho de João o amor é a credencial de qualquer serviço da comunidade. Tanto que lá no apêndice também Pedro vai ter que se descobrir amado, e vai ter que se descobrir amante. É a ele que Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele responderá: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro tem que fazer o caminho daquele a quem Jesus amava. Todos nós somos convidados a fazer esse caminho. Por isso que ele aparece aqui. Ele é a testemunha que vai até o fim. Então, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e esse outro discípulo a quem Jesus amava e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Veja que é uma preocupação ainda cheia de morte. Levaram o cadáver do túmulo, que ela chama de o Senhor. Lá na frente ela vai chamar de o meu Senhor, aquele que eu tinha diante dos meus olhos, aquele que eu podia tocar, aquele que, por isso ele era meu. O ressuscitado não permite mais essa relação. Ninguém se apropria dele, ninguém o toma consigo, ninguém o carrega para onde quer. Mas ele já é livre, inclusive, dessa contingência da nossa vida histórica. Ele é uma presença que já não cabe contida em lugar nenhum. É como um frasco de perfume que, uma vez quebrado, se esparrama por todo o ambiente e, por mais que alguém tentasse, jamais conseguiria devolver aquela fragrância para dentro do frasco. É assim o ressuscitado. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. É claro, a gente quando ama, a gente quando é o discípulo a quem ele ama, a gente corre mais depressa. Assim como o amor fez Maria Madalena levantar muito cedo para ir ao túmulo, é o amor que faz com que esse discípulo emblemático e misterioso chegue primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, ele viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou então Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Pedro viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. É interessante, só João tem esse capricho de dizer o que eles encontraram e como as coisas estavam dispostas dentro do túmulo. E por quê? As faixas dobradas, o lenço enrolado. Tem várias maneiras de ler isso. Uma maneira que eu gosto é que quem fez isto que o Evangelho não narra o que é, mas isso que foi feito com tempo, foi feito com prazo. Também não é obra de ladrões. Já desde o Evangelho de Mateus, corria um boato de que o corpo de Jesus teria sido roubado, teria sido levado por ladrões. E isso é que, segundo o evangelista Mateus, se contava até então entre os seus. Então, a primeira coisa que João diz que não. Não consta que ladrão dobre lençóis e nem enrole lenços. Ninguém de nós se surpreende chegando em casa e fala: eu acho que entrou um ladrão aqui porque tinha um monte de roupa ali para passar e ele passou e dobrou tudo na gaveta. Não, isso não existe. Ladrão revira. Aqui não. Aqui tudo está cuidadosamente arrumado. Sinal de que quem fez não era um ladrão, não estava roubando nada de ninguém, talvez estivesse devolvendo alguma coisa, talvez estivesse devolvendo a vida, mas quem fez com tempo, fez com prazo, fez com zelo. E quem fez a gente sabe, quando a pedra foi removida e não tem quem removeu, o autor é Deus. Quando os panos de linho estão dobrados e não diz quem dobrou, é o Pai do céu, é Deus que fez. E ele fez com tempo, ele fez com prazo. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Talvez o final desse versículo 8 seja a chave para todo o Evangelho. Ele viu e acreditou. Ele viu o quê? Ele acreditou em quê? Ele viu aquilo que Simão Pedro viu. Ele viu as faixas de linho deitadas no chão
e o lenço enrolado num lugar à parte. E ele acreditou em quê? Nisto? Não. Ele acreditou na presença ressuscitada de Jesus. Agora, veja, ele viu uma coisa e ele acreditou em outra coisa. Esse é o segredo. Esse é o salto que todo mundo precisa dar diante do mistério da Páscoa. A fé é essa teimosia em a gente crer naquilo que está para além daquilo que nós vemos. É a gente acreditar e ter suficiente esperança e convicção daquilo que não é o que está diante dos nossos olhos. Porque o que ele tem diante dos olhos são apenas os lenços, são apenas as faixas. E bom, umas faixas dobradas e um lenço enrolado não são prova de nada. Mas ele viu isto e ele acreditou em outra coisa. Tanto que ele é o discípulo a quem Jesus amava. E aí nós compreendemos muitas coisas. Compreendemos que a ressurreição é aquilo que só se vive e só se experimenta a partir de uma relação de amor. E quanto maior e mais sincero for esse amor, mais capazes de penetrar esse mistério nós seremos. Não basta ver, é preciso ver e amar para crer. E é preciso ter essa capacidade de intuir e de ver para além. É preciso que a gente seja capaz de ver além dos sinais e das insinuações da morte que dançam na nossa frente. Essa teimosia em querer ver além e ver a mais e ver com mais profundidade, é isso que nós chamamos de fé. Por isso o texto diz, ele viu e ele acreditou. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, em que os sinais de morte à nossa volta são tantos e que é tão arriscado o tempo todo a gente se entregar e pendurar as chuteiras da nossa esperança e a gente simplesmente desistir e se entregar ao desespero, ou a gente apenas sentar na beira do túmulo, seja o túmulo de Jesus, seja os nossos, sejam os túmulos de nossos sonhos já adormecidos e abandonados, sejam os túmulos de nossas dores já incuráveis e doloridas e latejantes, sejam as dores de tanta indignação que às vezes moram em nós e parece que não tem solução. É preciso ver tudo isso, é preciso se apropriar de tudo isso, mas é preciso dar um passo mais. Ver com clareza ainda não é crer. É preciso ver, descobrir-se o amado de Jesus e dar um passo mais. Por isso é possível sim, sem cinismo, é possível sim olhar para as realidades de morte e ver para além delas uma esperança que não está posta à nossa frente. É possível olhar para os cenários de morte e ainda assim, com a teimosia da fé, crer que pode ser diferente. É possível que a gente esteja diante de grandes tormentos e ainda assim não perdermos e não quebrarmos o coração. Isso é o que a Páscoa de Jesus ensina, talvez. Que por mais que a morte seja tenebrosa e trágica, e por mais que ela nos faça sofrer às vezes, levando para longe pessoas que a gente ama, no fundo, a morte nunca poderá arrancar de nós aquilo que é mais precioso, a fé, a esperança e o amor. Porque cada vez que a gente olhar para tudo isso que está posto, e ainda assim teimar em olhar para mais adiante, manter os olhos levantados, manter acesas as chamas de dentro de nós, nessa hora nós já estamos dando o passo que o discípulo amado deu. Ele viu tudo, o túmulo, o linho, a toalha, os lençóis, ele viu tudo, mas ele acreditou naquilo que ele não viu. Ele não viu, portanto, e ainda assim ele acreditou. De fato, termina o texto, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Embora a Escritura dissesse, embora ele tinha dito, o Evangelho é escrito de trás para frente, né? A gente já lê sabendo o fim da história, e o ressuscitado, ao longo do texto, já vai dando todas as dicas de quem ele é, mas é agora que os discípulos são chamados a dar o pulo definitivo, o salto definitivo, que é o salto ao qual todos nós somos convidados, impelidos nessa Páscoa. Que a Páscoa de Jesus realmente cumpra em nós tudo aquilo que ela pode cumprir, ou seja, que ela nos faça homens e mulheres de verdadeira fé, de uma esperança inquebrável
e de um amor inabalável. Que a gente possa se esforçar e se dedicar à fé, à esperança e ao amor com toda a nossa força e com toda a nossa coragem. E que mesmo que nós só tenhamos diante de nossos olhos os sinais da morte, assim como Maria Madalena, assim como Pedro, assim como o discípulo amado, que nós sejamos capazes de dar esse passo que eles deram, cada qual no seu tempo, de ver, de colocar os olhos em todas as realidades de morte que estão à nossa volta, mas ainda assim crer naquilo que não foi visto, trazendo bem guardada e bem sustentada e bem aprofundada essa clareza da fé que nos faz ver para além daquilo que nós vemos agora, que nos faz sonhar para além daquilo que é possível agora e que nos faz esperar com a paciência de quem constrói e cultiva um futuro muito melhor do que o presente que está em nossas mãos. Nessa hora, o presente, por mais trágico que seja, já é um pouco menos trágico. E por mais difícil e por mais que ele nos imponha grandes dores, essas dores já se tornam um pouco mais suportáveis, porque a gente sabe que a última palavra sobre a nossa vida não é a dor, não é a morte, assim como não foi na vida de Jesus. Mas a última palavra que ele tem para nós será sempre a palavra da sua vida, que quer ser também a palavra da nossa vida. Ele viu e acreditou. Que nós também sejamos capazes de ver e de acreditar. Feliz Páscoa para você e que o Espírito do ressuscitado ilumine os nossos olhos. Paz e bem.